A paz do Senhor, povo de Deus. Nesse exato momento, o Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração para estar falando com você. Para falar que muitas vezes passamos por situações e não compreendemos a situação que estamos passando. Isso diariamente nas nossas vidas nós estamos tendo dificuldade de administrar os nossos sonhos, de administrar aquilo que Deus quer comigo e com você. Em Mateus 14, 24, quero trazer algo que eu trouxe ontem na igreja e Deus falou muito comigo. Abra tua Bíblia lá em Mateus 14, 24. Nesse exato momento, você que abriu a sua Bíblia aí, eu quero estar orando por essa palavra para Deus falar com você. Essa live vai ser simples, rápida, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você através da palavra. Amém? Você que abriu em Mateus 14, 24, vamos orar. Pai querido e Pai amado, que nesta tarde, aonde o Senhor tocou, eu trazer essa palavra, aonde o Senhor tocou, de eu falar com o seu povo, aonde o Senhor tocou, Pai, nesse exato momento, de falar com alguém que está passando por um vendaval, passando por uma situação difícil. Nesse exato momento, Pai, eu repreendo todo espírito roubador da palavra, todo espírito roubador da unção. Pai, vai entrando nesse lar, vai entrando nesta família, vai entrando agora nesse exato momento no filho, que muitas vezes está preso, está nas drogas, está na bebida, vai entrando no casamento que está destruído, que muitas das vezes o marido fugiu com a outra, muitas vezes o marido está na traição, muitas vezes o marido está perdido, ou a própria esposa. Pai, vem entrando na vida da esposa, que muitas vezes está passando por situações difíceis. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que essa palavra vai ser uma palavra de revivamento, uma palavra de transformação. Em nome de Jesus, nós repreendemos desde já todo espírito roubador da palavra, em nome de Jesus, amém. Amém. Quero estar lendo aqui para você refletir nesta palavra, onde o Senhor Deus tocou no meu coração. Preste bem atenção aqui agora. Mateus 14, abre a tua Bíblia aí, acompanha junto comigo, porque eu não sei o que você está passando, mas Deus vai falar contigo. Amém? Lá em Mateus 14, 24, diz assim: e um barco que estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, e porque o vento era ao contrário, no 25, mas a 4 vigílias da noite, dirigiu-se Jesus para eles no caminho por cima, caminhando por cima do mar. 26, e os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma? E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu Pedro, dizendo: Senhor, se é tu, manda eu ir até contigo por cima das águas. Preste atenção aqui. Deus, ele tocou no meu coração para falar com você. Não sei o tamanho do teu vento, não sei o tamanho das ondas, mas a Bíblia vai dizer, irmão, que Deus enviou o seu Filho por mim e por você. E muitas vezes você está dentro da igreja e não está vendo nada. Muitas vezes você está dentro da igreja e Deus não está fazendo nada, o que você parece. Muitas vezes nós estamos passando por um vendaval muito grande e não entendemos o agir de Deus. E muitas vezes Deus, ele não age no teu tempo, Deus age no tempo dele. A Bíblia vai dizer, irmão, que os irmãos que estavam, os discípulos que estavam no barco, olha que forte, os discípulos que estavam no barco, olha que a Bíblia vai dizer, viu Jesus, mas só que nenhum ali, somente tirando Pedro, nenhum teve coragem de ir para andar sobre as águas para ir até Jesus. O único que teve coragem foi Pedro. O que a Bíblia quer dizer com isso? A Bíblia quer dizer, irmão, que muitas vezes
Jesus aparece para nós e diz: vamos, ei, acorda, filha, acorda, filho, pode vir, eu sou contigo. Você vai andar sobre as águas, você vai ver dificuldade, você vai ver o vento, você vai ver as ondas, mas eu sou contigo. O que eu quero te dizer esta tarde, que os discípulos estavam ali, o único que teve autoridade de andar sobre as águas foi Pedro. E quando eu leio esse tema, quando eu vou começar a ler a Bíblia, eu começo a compreender, irmão, que Jesus aparece para aquele que tem atitude. Escute, preste bem atenção. E quando eu vejo que você muitas vezes não quer acreditar no Deus que você serve. Muitas vezes você não quer acreditar no Deus que você prega, no Deus que você canta, no Deus que você vive. Os discípulos estavam ali, irmão, e viu Jesus, mas só que ele preferiu falar o quê? Ei, é dificuldade, é as ondas, é o vento. Não, meu Deus, é um fantasma. Começaram a gritar, começaram a espernear. Não. Mas aí Pedro com atitude, escute, atitude. Muitas vezes você está sem força. Provavelmente alguém que está do teu lado está dizendo: é um fantasma. Para, cadê o seu Deus? Aonde está o teu Deus? Aonde o seu Deus foi parar? Aonde ficou o teu Deus? Não, pera aí, presta atenção. Mas a Bíblia vai dizer, irmão, que Pedro, ele não ouviu os que os discípulos estavam falando. Ele falou: ei, é eu que preciso da cura, é eu que quero andar sobre as águas, é eu que quero ir até Jesus. Não é o meu discípulo, não é o meu marido, não é a minha esposa, não é os meus filhos. Quem quer o milagre sou eu. Pedro, naquele momento, ele queria o milagre. E tem coisas que é só você que vai receber. Preste bem atenção. Aí Pedro, irmão, ele vira e fala assim: Jesus, se for tu, faça que eu vou aí contigo. Faça que eu ande sobre as águas como você está andando. Faça. Preste bem atenção. Muita gente está falando para você que você não vai conseguir. A multidão está torcendo ao contrário contra você. A multidão está torcendo ao contrário contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, contra tudo aquilo que você tem lutado, contra tudo aquilo que você tem tentado fazer. Mas muitas vezes o inimigo tem tentado colocar dificuldade, tem tentado colocar desespero, tem tentado colocar dizendo que você é um derrotado, que você é um perdedor, que você não vai conseguir. Mas a Bíblia vai dizer, irmão, que Jesus apareceu para aqueles que nunca, irmão, nunca, escute, nunca ninguém deu nada. E preste bem atenção. E ali vendo, escute, e ali vendo Jesus, Pedro não dá ouvidos. O foco dele era Jesus naquele exato momento. O foco de Pedro não era os discípulos dizendo: é um fantasma, não vai. É um fantasma, não vai, não sai. Ei, não sai. Não sai da bota do teu pai, não sai da bota da tua mãe. Não. Ei, fica aí. Não vai morar sozinho, não. Ei, não, você não vai ser nada. Você não vai ter sua casa própria. Você não vai ter seu carro próprio. Você não vai ter a sua vida, não. Mas Pedro falou: quer saber quem quer o milagre? Sou eu preciso ir. Araço. Eu preciso ir. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Pedro, irmão, ele tomou uma atitude. Araçouri cantalas. Falou: quem quer andar sobre as águas sou eu. Quem quer falar com Jesus sou eu. Não é ninguém. Arabaçouri cantalas. Eita, Deus maravilhoso.
Deus está falando com você. Provavelmente você está passando por uma prova difícil, passando por uma prova complicada. Mas só que Deus, irmão, antes de fazer qualquer coisa, Ele precisa testar a tua fé. Deixa eu te dizer uma coisa. Antes de Deus fazer qualquer coisa na tua vida, Ele vai te testar. A Bíblia vai dizer, como eu li aqui, olha aqui que Jesus fala. Olha, no 27, Mateus 27, olha aqui. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tenha bom ânimo, sou eu, não tenha medos. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se for tu, manda-se-me ir até aí contigo, pois em cima das águas. E ele disse: vem, Pedro. Descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas sentiu um vento forte e teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou, dizendo: ó homem de pequena fé, por que tem dúvidas? Enquanto subiram para o barco, olha aqui que forte, olha que Jesus falou: ó homens, ó homem de pouca fé, por que tu tem medo? Muitas vezes, irmão, nós acreditamos em Deus, muitas vezes naquilo que Deus fala para nós, mas muitas vezes nós temos medo de ir até Ele. Muitas vezes nós temos medo de ir, porque quando Jesus, preste atenção, eu vou falar aqui no que Deus está mandando dizer. Olha que forte, porque a Bíblia vai dizer, irmão, que Pedro viu Jesus. E quando Pedro viu, ei, é Jesus, eu vou até Ele. E Pedro começou a ir bem, escute. Pedro começou a ir bem, só que Pedro, irmão, ele deu o primeiro passo. Como todo homem, quando vê Jesus, ele dá o primeiro passo. Ele vê Jesus, ele fala: ei, calma aí, eu estou vendo Jesus, olha, eu estou vendo Jesus. Mas só que antes, escute, antes de Pedro ver se era Jesus mesmo que estava falando, o que ele faz? Ele coloca a primeira perna. Ele vê que está firme. Ó, Pedro viu que está firme. Ele falou: opa, é Jesus. Ó, Pedro começa a andar sobre as águas. E quando Pedro começa a andar sobre as águas, a Bíblia vai dizer que Pedro, irmão, começa a ver o sobrenatural. Mas quando ele começa a ver o sobrenatural, ele também vê a dificuldade. Ei, escute. Quando você começa a andar sobre as águas, quando você começa a entrar na presença de Deus, você vê o sobrenatural. Mas além do sobrenatural, você vê a dificuldade. O Pedrão começou a ver a dificuldade. Quando você começa a ver a dificuldade, você se afunda. Por isso, na igreja, você não tem que ficar focado no pastor. Por isso, na igreja, você não tem que ficar criando fofoca e falando dos outros. O seu alvo é Jesus. Mas só, irmão, que Pedro, ele começou a olhar a dificuldade, ele começou a olhar o vizinho do lado, ele começou a olhar a tempestade e dizer: ei, não é possível, eu estou andando sobre as águas. Mas só que antes disso, irmão, Jesus já sabia que Pedro ia se afundar. Segura aí, segura que é forte. Ó, Pedro andando sobre as águas. Eu fico imaginando não está na Bíblia. Preste atenção. Eu fico imaginando eu entrei na história. Preste atenção. Eu fico imaginando, segura essa. Eu fico imaginando Pedro andando sobre as águas e os discípulos que falavam para ele: é uma miragem,
Não vai não. Para de ser louco. Não vai não. É uma miragem. Porque sempre tem alguém tentando te tirar da presença de Deus. Sempre tem alguém tentando te afastar da presença de Deus. Aí os discípulos lá, não vai não, Pedro. É loucura, é miragem, é fantasma. Ei, sai daí, Pedro. Você viu que sempre é alguém da igreja? Você viu que sempre é alguém que conhece a palavra, mas quer tirar da presença de Deus? E o discípulo, ei, eu conheço Jesus, Pedro, não é ele não. Pedro, sai, Pedro, não vai não, Pedro. Não vai. Pedro, presta atenção, Pedro. Não vai não. Mas Pedro falou, não. Sai daí, voz. Sai daí, demônio, da minha mão. Eu fico imaginando eu. Ei, Jesus, quem quer vitória sou eu. Ninguém vai impedir de andar sobre as águas hoje. Pedro falou, calma aí. Pôs o primeiro pé, ei, segura eu. Depois ele colocou, ele viu que o pé estava firme. Escute, ele viu que o pé estava firme, ele falou, agora é eu. Começou a andar sobre as águas. Ele começou a andar sobre as águas. Ele começou a ver o sobrenatural. Aí sabe o que acontece, irmão? Jesus sabia que Pedro também era rebelde. Pedro não era santo não, filho. Pedro também não era aquilo que todo mundo dizia. Ei, santo não, Pedro era teimoso. Pedro ele gostava de tirar um sarro. Pedro ele gostava de tirar umas ondas. Sabe o que acontece? Pedro começou a andar sobre as águas. E aí olhou para trás e disse, ei, vacilão. Fico imaginando não está na Bíblia, preste atenção. Olhou para trás para o discípulo e falei, eu falei que era Jesus andando sobre as águas. Eu falei que era Jesus. Eu falei, agora eu estou andando sobre as águas. Mas só que Jesus falou, Pedrão, não é desse jeito. Eu falei para você vir até a mim andar sobre as águas. Mas só que o ego do Pedrão já estava grande. O ego do Pedrão já olhando para os discípulos dizendo, eu falei que era Jesus. Eu falei que era Jesus. E Jesus dizendo, Pedro, abaixa a bola. Ei, Pedro, abaixa a bola. Pedro, abaixa a bola. Não, Pedro, presta atenção. Não é do teu jeito, não é da tua maneira. Pedro, calma. Eu estou fazendo você andar sobre as águas, mas não é para pisar em ninguém. Aí o que acontece? Jesus faz Pedro se afundar. Ei, segura. Pedro começa a andar sobre as águas. Ei, se liga só. Pedro começa a andar sobre as águas. Ele começa, eu fico imaginando eu entrando na história, Pedrão lá, todo cheio de moral, andando sobre as águas. O discípulo falou, não é possível que nós não foi. Mas quando Pedro começa a... meu Deus. Mas quando Pedro começa a se afundar, escute, quando Pedro começa a se afundar, os discípulos falam, falei que não era Jesus, mas só que Jesus já sabia de tudo. Ei, quem disse que você que se afundou é o fim da história? Quem disse que você que está se afundando no seu vento é o fim da história? Jesus só fez Pedro se afundar para ele entender quem dá glória não é Pedro, quem dá glória é Deus. O que Jesus queria ensinar Pedro, porque ele não podia tampar o buraco com a peneira. Ei, ele não pode pegar o vaso trincado e colocar o super bonde e falar, tá bom. Jesus teve que quebrar o vaso primeiro, antes de fazer do jeito que Pedro queria que ele fosse. Mas Jesus, ele queria quebrar o vaso e construir um vaso novo. E com aquilo que eu começo a entender e começo a perceber sobre a Bíblia, Jesus que faz Pedro se afundar, para dizer assim, ó, para, você está se achando demais, Pedro. Você andou sobre as águas, mas quem vai te tirar das águas sou eu. Escute, vou repetir de novo. Pedro, você andou sobre as águas, mas quem vai tirar você das águas sou eu. Por que, irmão? Por que Jesus fez Pedro se afundar? Para ele entender que não era o Pedro, era Deus que estava fazendo ele andar sobre as águas. Porque imagine, se Pedro, irmão, não se afundasse, Pedro não se afundasse, ele ia sair contando vantagem. Imagina, eu fico imaginando Pedro falando assim, ei, eu andei sobre as águas,
Eu andei sobre as águas. Eu andei. Ei, eu andei. Aí Jesus falou: não, peraí. Eu não posso deixar dar moral tanto, porque tem pessoas, irmão, que quando Deus dá, se acha. Quando Deus dá um dom, se acha. Aí Deus faz o quê? Quebra a perna. Deus quebra a perna para dizer: quem manda aqui sou eu, querido. Quem manda aqui sou eu. Aí Jesus pensou, com toda a sabedoria, eu falei: ei, eu tenho que fazer um milagre, porque eu mandei ele vir. E eu quero transformar a vida de Pedro. Mas eu não posso deixar Pedro se engrandecer daquilo que eu vou fazer. Preste bem atenção agora. Olha que forte. Ei, preste atenção agora. Aí eu fico imaginando Jesus pensando ali, falando: ei, eu vou deixar Pedro se afundar. Eu vou deixar Pedro se afundar para ele entender: quem cura sou eu, quem transforma sou eu, quem faz um milagre sou eu. Porque muitos profetas se afundam para entender que somente Deus, porque ele não sou imortal, porque ninguém é imortal, somente Deus. Preste atenção. Aí eu fico imaginando Jesus falou: ei, Pedro, está errado. Para de zombar dos teus irmãos. Eles não foi porque a fé deles foi pouca. Aí Pedro começa a se afundar, irmão. Por que Pedro se afunda? Para quando Pedro... olha que forte. Eu leio na Bíblia e ir até o final. Olha que forte. Por que Pedro se afunda? Por que Pedro se afunda? Olha que forte. Você sabe por que Pedro se afundou? Para que quando Jesus levantasse de lá e Pedro viesse contar o que Jesus fez com ele, não contasse vitória em cima daquilo que Jesus fez, daquilo que Deus fez. Então Jesus fez aqui, se Pedro não se afundasse, Pedro ia falar: eu andei sobre as águas, eu sou escolhido de Deus, eu sou o cara, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas aí Jesus falou: não posso dar essa moral toda para Pedro, porque senão a arrogância dele pode matar ele. Aí o que acontece? Preste atenção. Jesus falou: ei, eu vou fazer Pedro se afundar, porque aí ele vai falar: eu andei sobre as águas, mas só que a minha fé foi pouca e eu afundei. Quem me tirou de lá foi Deus. Quem me tirou dali foi Jesus. Então quando Pedro ia contar o que Jesus fez na vida dele, ele não ia dar glória para ele, ele ia dar glória para Deus. Ei, deixa eu te dizer, é muito forte. Quando nós entendemos, irmão, preste atenção, que a glória não é nossa, a glória é de Deus. Pedro, começou a entender que a glória não era dele. Aí, só que Jesus não ia deixar Pedro morrer. Só que Jesus não vai deixar você morrer. Só que o buraco, preste atenção, o buraco que Pedro estava se afundando, não era para a morte, era para a construção de um novo sonho. Eu vou repetir de novo. O vento que você está passando, essa situação que você está passando, não é para morte, é para construir uma nova história na tua vida. Eu vou falar de novo. Ei, meu Deus. Esse vento que você está passando não é para tua morte, não é para te destruir, não é para acabar com você, é para te modelar. Deixa eu te dizer, o vento quem mandou não foi o diabo. O vento quem mandou foi Jesus. Se você está passando por uma situação difícil, Deus já está agindo na tua vida. Eu vou repetir de novo. O vento que você está passando, essa vontade de querer parar, não é de Deus. Pedro, mesmo vindo a tempestade, ele foi. Porque Jesus, ele deixou Pedro até onde ele podia. E aonde... vou falar de novo, vou repetir. Aonde você não pode chegar, Jesus, ele não se intromete. Mas aonde você pode chegar, Jesus não se intromete. Mas aonde você não pode ir, Jesus vem até você e te leva. É forte. Aonde você não pode ir, querida, aonde você não pode chegar, Jesus chega até você. A tua história muda hoje, a tua vida muda hoje. O que Deus tem preparado na tua vida, diabo nenhum pode destruir. Deus, ele tem uma restauração. Deus, ele tem uma transformação. Não sei o que você está passando, não sei o que você está vivendo de choros, de tristeza, mas Deus está dizendo: é só um vento, e é necessário você se afundar, e é necessário
para muitas vezes você ver que está quase morrendo, para quando você entender que só Jesus pode tirar você daí. Quando Pedro estava se afundando, Jesus foi até ele. Por quê? Jesus viu que Pedro já não conseguia mais chegar até ele. E quando nós não conseguimos mais chegar até ele, por quê? A nossa força acabou, nós entramos no desânimo, tudo está acabando. Jesus fala: agora é meu momento. Agora é o meu momento. Sabe o que acontece? Jesus falou: agora é meu momento de entrar na ação. Pedro já não consegue mais andar sobre as águas, ele está se afundando. Por quê? Somente Deus pode fazer isso. Não é Pedro, sou eu. Aí o que acontece? Pedro, ele se afunda. Só que quando ele está se afundando, Jesus vê. E ele olha aquelas pessoas que estavam zombando de Pedro também. Porque Deus não vai deixar você passar humilhado. Se Deus colocou você no deserto, é porque ele acredita em você. Ele não vai deixar você sair humilhada, não. Ele não vai deixar você sair humilhado. Pedro não ia sair humilhado, irmão. Pedro não ia sair de qualquer jeito. Porque a Bíblia vai dizer, irmão, na minha Bíblia, eu estou estudando, eu tô começando a gostar de começar a ler. Eu era meio relaxado, mas Deus aí começou a pegar eu durante esses tempos aí, falou: filho, eu estou triste com você, eu quero que você leia a minha palavra. E eu comecei a traduzir aquilo que Deus queria comigo, e eu comecei a ler, eu vi que eu posso ir além daquilo que eu imaginava. Além da palavra, eu podia, que através desta live, pessoas podiam ser transformadas. Aí eu falei: meu Deus, mas como assim? E eu comecei a analisar que ler e viver a palavra é melhor que você falar aquilo que muitas vezes não sabe. Eu comecei a viver a palavra, e quando eu comecei a viver a palavra, eu comecei a entender os pontos, porque tem muita gente fazendo live, mas sem conteúdo. Tem muita gente gritando, pulando, profetizando casa, profetizando carro, mas sem conteúdo, que não traz vivamento para as pessoas, não traz algo novo para as pessoas. Deixa eu te dizer, aí as pessoas elas ficam rodando, mas não conhece a atitude, não conhece o que é viver, não conhece o sobrenatural, assim como Pedro viu. Ei, os discípulos queriam coisa fácil, só queriam tocar em Jesus fácil, mas Pedro ele teve que ir na dificuldade encontrar Jesus. Eu vou te repetir de novo, Pedro teve que ir na dificuldade encontrar Jesus. Então não é de qualquer maneira, e também não é de qualquer jeito que você vai encontrar Jesus. Você está entendendo? Então Pedro, ele teve que ir na dificuldade para ter encontro com Jesus. É na dificuldade que você vai ter encontro com Jesus. É na dificuldade que Deus vai te levantar. É na dificuldade que Deus vai fazer algo sobrenatural. É na sua dificuldade, no seu pesadelo, naquilo que você não está crendo, é onde Deus vai te levantar. Porque Deus ele não quer fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira, ele não é relaxado. Deus ele gosta de fazer com calma. Deus ele gosta de planejar com calma. Deus ele gosta de fazer negócio com excelência. Ele não gosta de fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Ele gosta de fazer coisas impressionantes. Então Pedro até Jesus não era de qualquer maneira e não era de qualquer jeito. Não era a vida em santidade, não era a vida em pecado, não era a vida fora do altar, não era como muitas pessoas aí. Hoje você abre o Facebook, irmão, tá virando uma palhaçada. Todo mundo tá pregando, todo mundo tá falando o que quer, todo mundo tá vivendo o que quer. Agora todo mundo viu que pode aproveitar dos seguidores, agora todo mundo viu que pode aproveitar do povo, porque agora ficou um ciclo, né? Tá todo mundo fazendo live, tá todo mundo porque encontrou um jeito fácil. Agora quer tirar dinheiro do povo, agora quer tirar o dinheiro da pessoa que muitas vezes não tem, que é uma palavra, aí fica pondo número de conta, aí fica tirando dinheiro do povo, aí fica pregando e cobrando, aí vai para as igrejas, cobra fortunas da igreja, porque não está vivendo a verdadeira palavra, não está vivendo a verdadeira aquilo que Deus quer. Mas aí o povo aceita, o povo está desesperado, vai na onda do povo e começa ali. Mas mal esse povo está aí sabendo que sem a palavra não tem como. Olha aqui que a Bíblia vai dizer, olha que forte. Deixa aí, escute, olha que forte que a Bíblia vai dizer. Olha que forte aqui que a Bíblia vai dizer aqui. Arabatsuri canta labadácia. Que você, quando Pedro ele viu o sobrenatural, deixa eu te dizer uma coisa. Quando Pedro viu o sobrenatural, ele viu que é somente a palavra é verdadeira. Porque se ele desse ouvido aos discípulos, se ele desse ouvido
as pessoas, ele não tinha visto o sobrenatural. Então, quando Pedro ele começou a andar sobre as águas, ele falou: valeu a pena. Valeu a pena eu ter seguido Jesus. Valeu a pena o meu alvo ser Jesus. Porque naquele momento, se o alvo de Pedro não fosse Jesus, ele não tinha andado sobre as águas. Ele estava que nem os outros discípulos, com medo, apavorado e sem saber para onde vai. E começando a gritar que nem louco, porque não estava querendo que era Jesus. Mas Pedro, o alvo dele era Jesus. E por que ele andou sobre as águas? Porque quando o nosso alvo é Jesus, nós não olha para o pastor, nós não olha para quem vai pregar, para quem vai louvar, para quem vai cantar bem, para quem não vai, mas nosso alvo é Jesus. As coisas começam a mudar, as coisas começam a caminhar, a nossa vida começa a ir para frente. Quem tem que tomar atitude é você, não é o pastor, não é ninguém. Quem vai mudar a tua vida é você mesmo. Deus ele vai ver pela tua atitude. Jesus ele viu pela atitude de Pedro que fez ele andar sobre as águas. Só que ele também conhece o nosso coração. Ele também conhecia o coração de Pedro. E ele também sabia, irmão, que Pedro, ele tinha um sarcasmo, ele tinha um ego. Então Jesus ele soube manusear. Ele quis que Pedro visse a glória. É que nem um petisco. Você vai numa casa, você já viu petisco? Sim, você já viu petisco? Isso, é aquilo que você come antes de servir o almoço. Muitas vezes você vai comer alguma coisa, o dono da casa sempre prepara alguma coisa para você ir lá petiscando. Era aquilo que Jesus fez para Pedro. Sabe que Jesus fez para Pedro? Eu vou dar só um gostinho daquilo que eu posso fazer na vida de Pedro. Eu só vou dar um gostinho naquilo que eu tenho preparado na vida de Pedro. Porque não é de qualquer jeito, de qualquer maneira que Pedro vai levar a palavra de Deus. Então eu preciso transformar a vida de Pedro e fazer aquilo que eu quero fazer na vida dele. Então o que acontece? Pedro já começa a passar pelas ondas, já começa a ver o sobrenatural. Mas como todo homem de Deus, tem a tempestade. E da tempestade, irmão, tem o vento. E do vento tem uns contratempos. Aí que eu quero chegar. Então olha aqui. Ó, de modo que não esperava um mestre caminhando sobre o mar, eles havia deixando um barco para o Senhor e estava ali na expectativa de avistar Jesus no barco, que deixaram para eles esperança que eles os alcançava dentro dos precentos formados ao rumo materiais. Olha que forte. Vindo de uma forma própria de Deus. Olha aqui que forte. Isso acontece com a religião, que muitas vezes, tentando ajudar a Deus, então formato a eles estabeleceram coisas que muitas vezes surreal, que eu e você não consegue ver, mas nós cremos, nós podemos andar sobre as águas. Olha que forte. Quando eu começo a ver esse capítulo, eu começo a ver que Pedro ele começa a ver a situação, ele começa a entender o propósito dele aqui na terra. E para você ver, Jesus fez Pedro passar por tudo isso para Deus salvar a vida de Pedro, para Deus trazer um renovo na vida de Pedro. Por quê? Porque Jesus também não deixou Pedro morrer sobre as águas. Vou te explicar. Olha que forte. Olha que forte. Quando Jesus viu que Pedro não conseguia mais andar sobre as águas, Jesus foi até ele. Porque Jesus nunca vai deixar um servo dele morrer humilhado. Nunca Jesus vai deixar um servo dele morrer zombado. Olha lá, Pedro pensou que era Jesus e morreu. Pedro achou que era Jesus e não era.
era um fantasma. Mas só que Jesus não vai deixar você, que pregou a palavra dele, viveu a palavra dele e está na palavra dele, morrer. O que acontece, eu leio na Bíblia, Jesus vai até Pedro, dá as mãos para Pedro, estende Pedro junto com ele e volta para o barco, andando, caminhando para o barco. E quando os discípulos que zombavam de Pedro, que tirava sarro de Pedro, falando que ele estava vendo imagem, falando que ele estava vendo um fantasma, os discípulos começaram a admirar, dizendo: é Jesus, era Jesus, era Jesus, era Jesus, era Jesus. Meu Deus, eu não acredito, olha aí, Pedro voltando com Jesus. Muitos, irmão, quando Deus te levantar e fazer o vaso que Ele quer, da maneira que Ele quer, quando Jesus voltar com você, de mão dada, dizendo: agora eu ergo meu filho, agora eu ergo minha filha, agora eu levanto. Aqueles que humilharam, aqueles que diziam que ele era louco, aqueles que diziam que ele não ia conseguir, mas ele creu na minha palavra, ele foi na minha palavra, ele acreditou na minha palavra, ele acreditou. Jesus está te levantando hoje, assim como Jesus levantou Pedro caído, se afundando no mar. Jesus viu a fé de Pedro. Muitas vezes, irmão, você está tentando, muitas vezes você está passando pela tribulação, muitas vezes está passando por um momento difícil na tua vida, mas Jesus está entrando com providência, está te levantando para você se aproximar mais de Jesus, para você se achegar mais a Jesus, para você ir até Jesus, para você entender o sobrenatural de Jesus sobre a tua vida. Não é de qualquer jeito que você vai ver Jesus, e não de qualquer forma. Então Jesus volta com Pedro. Por quê? Se Jesus não voltasse com Pedro, Pedro ia morrer humilhado e o nome dele não estaria na Bíblia hoje. Mas só que Pedro tomou uma das maiores atitudes da vida dele, foi viver o sobrenatural. Mesmo que aquilo, os seus sonhos, a sua empresa, ou o seu carro, a tua casa, você tem um sonho, teu marido, que está muitas vezes disperso da palavra, você precisa acreditar nos teus sonhos. Qual é os seus sonhos? De ver seu marido transformado, de ver a tua empresa. Não é qualquer vento que vai te desanimar, não é qualquer tempestade que vai te desanimar, não é qualquer coisa que vai tirar você da presença de Deus, porque Deus fala: venha a mim que estão cansados, oprimidos, que eu nos aliviarei. Deus, Ele está aí. Deus, Ele está pronto. Deus, Ele está pronto para te abençoar. Às vezes você tem uma empresa, não está dando certo. Às vezes você está num serviço, não está dando certo. Às vezes você está com o seu casamento destruído, não está dando certo. Deus está mandando, se arrisca, se lança na presença de Deus. Se lança, se joga, como Pedro se jogou ali nas águas. Ele foi, mesmo tendo dúvida, mesmo não acreditando, mesmo muitas vezes, mas ele foi. Mesmo colocando dificuldade, mesmo olhando ali, mesmo ele se afundando, mas ele foi. O que Jesus, Ele quer de nós, que nós tomamos uma atitude. Tomamos uma atitude e paramos de colocar dificuldade. Jesus voltando com Pedro para o barco, irmão. Aí os discípulos que estavam lá, agora falou: Jesus, eu não acreditei que era Senhor. Agora faça que nem Pedro. Ei, Pedro andou sobre as águas, deixa eu andar. Jesus falou: não, só Pedro vai poder contar o milagre. Muita gente vai querer ser que nem você, mas só você vai poder contar o milagre que Jesus fez na tua vida. Sabe o que eu vim te dizer? Que você é um adorador, que não é de qualquer jeito, que não é de qualquer maneira, irmão, que você vai receber as bênçãos de Deus. Deus, Ele tem um trabalhar na tua vida. Deus tem uma história. Deus tem uma trajetória. Como eu falo sempre no meu tema,
Eu sempre falo isso, a frase que Deus me deu. Um campeão não é aquele que larga primeiro. Um campeão é aquele que tem convicção e vai até o final. Que acredite em você. Pedro acreditou nele. Falou, quem precisa da vitória sou eu. Quem precisa andar sobre as águas sou eu. Não é os discípulos, porque a história é minha. É eu que tenho que viver a minha história. É eu que vou mudar a minha história. Pedro mudou a história dele naquele dia. Meu irmão, Pedro se tornou um dos maiores homens da Bíblia. Pedro entendeu que a glória não era dele, a glória é de Deus. Para você entender que Pedro entendeu tanto, que Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Por quê? Ele foi crucificado de ponta cabeça porque ele falou, não sou digno de ser crucificado como Jesus, o meu mestre, foi crucificado. Olha, para você ver como Deus quebrou e fez um vaso do jeito que Ele queria. Muitas vezes Deus está te quebrando, Deus está modelando, Deus está fazendo um vaso do jeito que Ele quer, não do jeito que você quer. Se está passando por uma tribulação, passando por um vento, passando por uma tempestade, é porque Deus está modelando você para fazer aquilo que Ele quer na sua vida. Você está entendendo? Esse vento é passageiro, mas a glória de Deus é eterna. Aquilo que Deus tem para você é eterno. Viva o sobrenatural de Deus. Não desista, não pare. Mostre para aquelas pessoas que estão ali enchendo a sua orelha, falando coisas que não sabe. Muitas vezes ali, se Pedro desse ouvido, os discípulos que estavam no barco, ele não tinha visto o sobrenatural. Ele não tinha andado sobre as águas. Ele ia morrer e não ia contar o testemunho. Até quando você vai ficar aí parado, ouvindo o que os outros acham, o que os outros pensam? Anda sobre as águas, filha. Anda sobre as águas. Faça o sobrenatural acontecer. Depende de você. Depende de você. Depende de você. Compreende aquilo que Deus quer com você. Não espere aquilo que é para você fazer, esperando para os outros fazer por você. Seja você. Críticas, pessoas que vão te apontar, pessoas que vão te dizer que você não é crente, que você não é nada, que você é isso, que você é homossexual, que você não é digno de Deus, que você não é digno disso. Eles não têm autoridade. Isso não são servos. Pessoas que criticam, pessoas que apontam, não são ovelhas. São lobos disfarçados de ovelhas, querendo roubar a sua bênção, querendo tirar a tua bênção, querendo tirar aquilo que Deus tem na tua vida. Tenha sabedoria, tenha entendimento, que você vai ter um bom sucesso na tua vida, um bom sucesso com Deus, uma boa intimidade, um bom viver, um bom convivimento com Deus e uma ligação com Deus. Vive esse melhor. Não se desanime. Não entrega os seus sonhos de mão beijada para o inimigo. Vai até o final. Não conte os seus problemas para ninguém. Não conte o que está acontecendo para tua casa para ninguém. Tranque a porta do teu quarto e converse com Deus. Só Ele vai te ouvir. Só Ele sabe o que você precisa e o que você necessita, porque Ele tem o melhor para você. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e tenha uma boa tarde e uma boa quarta-feira. Que Deus abençoe. Um beijo. Fica com Deus e Deus abençoe a tua vida.